Boa noite. Se você escolheu ouvir essa hipnose para dormir, saiba que não foi por acaso. Em algum lugar lá dentro de você existe um desejo sincero de descansar, de silenciar a mente e permitir que o seu corpo encontre novamente o caminho natural para um sono profundo e restaurador. E neste momento, nada mais precisa da sua atenção. O dia terminou, tudo o que precisava ser feito ficou para trás. As conversas terminaram, as preocupações podem esperar, as decisões podem esperar. Até mesmo os pensamentos podem descansar. Agora existe apenas este momento. Enquanto você ouve a minha voz, talvez comece a perceber algo muito interessante. Você não precisa fazer nenhum esforço para relaxar, porque o relaxamento acontece naturalmente quando você simplesmente permite. Permita que a sua respiração encontre um ritmo tranquilo. Inspire lentamente, sem pressa, e solte o ar de maneira confortável, como se cada respiração levasse embora um pouco da tensão acumulada ao longo do dia. Mais uma vez, inspire profundamente e expire bem devagar, sentindo que algo dentro de você começa a desacelerar. Talvez você ainda perceba alguns pensamentos passando pela sua mente. E tudo bem. Você não precisa lutar contra eles. Não precisa afastá-los. Não precisa controlá-los. Apenas observe. Assim como alguém observa nuvens atravessando lentamente um céu tranquilo. Cada pensamento chega, permanece por um instante e continua seguindo seu caminho. Enquanto isso, sua respiração continua acontecendo sozinha. Seu coração continua trabalhando em silêncio e o seu subconsciente começa a reconhecer que este é um momento seguro. Um momento reservado apenas para você, para descansar, para relaxar profundamente, para permitir que cada parte do seu corpo reencontre o equilíbrio natural. Existe uma inteligência silenciosa dentro de você, uma parte da sua mente que sabe exatamente como desligar o excesso de pensamentos, que sabe como aliviar a ansiedade, que sabe como reduzir a tensão e, acima de tudo, sabe como conduzir você para um sono profundo, mesmo que já tenha passado noites difíceis, mesmo que a sua mente tenha permanecido acelerada por muito tempo, mesmo que a insônia tenha parecido mais forte em alguns momentos. Essa inteligência continua aí, esperando apenas que você permita, enquanto a sua respiração se torna cada vez mais lenta. Talvez você comece a perceber uma agradável sensação de conforto surgindo lentamente, como se o ambiente ao seu redor se tornasse mais acolhedor, mais silencioso, mais leve, como se cada som distante apenas lembrasse ao seu cérebro que não existe nenhuma urgência. Nada precisa ser resolvido agora. Nada exige a sua atenção. Nada interrompe esse instante de paz. Imagine que diante de você exista um grande portal formado por uma luz suave,
não é uma luz intensa. Ela não incomoda. Ela apenas transmite tranquilidade. Uma luz serena, acolhedora, silenciosa. Você não precisa atravessá-la imediatamente. Pode apenas observá-la. Perceba como ela parece pulsar em perfeita harmonia com a sua respiração. Cada inspiração faz essa luz se tornar um pouco mais viva. Cada expiração faz o seu corpo ficar um pouco mais leve. E sem perceber exatamente quando isso acontece, você sente que está se aproximando desse portal, muito lentamente, sem esforço. Como se cada respiração desse apenas um pequeno passo à frente. Quanto mais próximo você chega, mais distante fica o restante do mundo. Os ruídos perdem importância. Os pensamentos diminuem o ritmo. O tempo parece desacelerar. E uma agradável sensação de relaxamento profundo começa a envolver todo o seu corpo. Talvez você nem consiga identificar exatamente onde essa sensação começou. Talvez tenha começado na respiração, talvez nos ombros, talvez ao redor dos olhos, ou talvez em um lugar ainda mais profundo, no seu subconsciente. Porque existe uma parte de você que já conhece esse caminho. Ele sabe exatamente como abandonar o estado de alerta. Ele sabe exatamente como conduzir cada músculo ao descanso. Ele sabe exatamente como permitir que a ansiedade se dissolva. Enquanto continua ouvindo a minha voz, sem precisar fazer absolutamente nada, você simplesmente permite que o silêncio aconteça, que a paz aconteça, que o relaxamento profundo aconteça. E que a partir deste instante, cada palavra leve você naturalmente, cada vez mais perto de uma noite de sono profundo, tranquilo, seguro e completamente reparador. Enquanto permanece diante desse portal de luz, sem qualquer necessidade de fazer esforço, você pode simplesmente permitir que a sua atenção volte por alguns instantes para sua própria respiração. Perceba que ela já não é a mesma de alguns minutos atrás. Ela encontrou um ritmo mais tranquilo, mais natural, mais profundo, como se cada inspiração levasse serenidade para dentro do seu corpo e cada expiração levasse embora tudo aquilo que você já não precisa carregar. Continue respirando assim, calmamente, sem tentar controlar, sem tentar acelerar. O seu corpo sabe exatamente o que fazer. Talvez você perceba uma sensação agradável, começando no alto da sua cabeça, muito sutil, como um calor confortável, ou talvez como uma leve brisa morna. Uma sensação difícil de explicar, mas extremamente fácil de sentir. Essa sensação começa a se espalhar lentamente pelo couro cabeludo, relaxando cada pequeno músculo, desfazendo qualquer tensão acumulada, como se cada fio de cabelo repousasse em perfeita tranquilidade. Agora essa
agradável sensação alcança a sua testa e você percebe que ela não precisa permanecer contraída. Não existe mais motivo para manter qualquer preocupação gravada em sua expressão. A pele da testa se suaviza naturalmente. As sobrancelhas encontram descanso. O espaço entre elas simplesmente relaxa, como se uma mão invisível acariciasse delicadamente essa região. E quanto mais essa sensação se espalha, mais silenciosa se torna sua mente. Agora ela alcança os seus olhos. Os músculos ao redor dos olhos começam a descansar completamente. As pálpebras tornam-se agradavelmente pesadas. Não por cansaço, mas por conforto. Como acontece quando finalmente encontramos um lugar seguro para descansar. E talvez você nem tenha percebido, mas seus olhos já desistiram de permanecer atentos. Eles compreendem que agora podem simplesmente repousar. E essa onda continua descendo lentamente. Relaxa as bochechas, relaxa o nariz, relaxa a mandíbula. E talvez seja justamente aqui que o seu corpo libere tensões que permaneceram escondidas durante todo o dia. Sem perceber, você permite que a mandíbula encontre sua posição mais confortável. Os dentes deixam de pressionar. A língua repousa suavemente. Cada pequeno músculo do rosto compreende que o momento de descansar finalmente chegou. Agora essa agradável onda envolve completamente o seu pescoço. Cada inspiração leva a mais relaxamento. Cada expiração dissolve qualquer rigidez. Os músculos ficam mais leves, mais soltos, como se uma agradável sensação de acolhimento sustentasse toda essa região. E lentamente, essa onda alcança os seus ombros. Talvez você nem imaginasse o quanto carregou durante o dia. Responsabilidades, pensamentos, expectativas, ansiedades. E agora, sem precisar pensar sobre isso, os seus ombros simplesmente começam a soltar esse peso, como folhas que se desprendem naturalmente de uma árvore ao final da estação. Nada precisa ser forçado. O seu corpo conhece esse caminho. Cada músculo encontra a posição perfeita para descansar. E essa sensação continua descendo pelos braços, passando lentamente pelo bíceps, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dedo por dedo. Como se uma corrente tranquila de calor percorresse cada nervo, cada tendão, cada músculo. Talvez você perceba pequenos sinais. Um leve formigamento, uma sensação de peso confortável, ou apenas uma agradável ausência de tensão. Qualquer sensação é perfeita, porque todas elas significam a mesma coisa. O seu corpo está permitindo que o relaxamento profundo aconteça. Agora, essa onda retorna suavemente para o centro do seu corpo. Ela envolve o peito
e você percebe como sua respiração ficou ainda mais tranquila. Cada movimento do ar acontece sem esforço, naturalmente, como as ondas calmas de um lago ao amanhecer. Seu coração continua trabalhando em silêncio, constante, seguro, sereno. E talvez pela primeira vez hoje, você simplesmente permita que ele trabalhe sem a companhia da preocupação, sem a companhia da ansiedade, sem a companhia da pressa. A onda continua descendo lentamente, envolve o abdômen e todos os músculos dessa região começam a relaxar completamente, como se cada respiração massageasse suavemente o seu interior, dissolvendo qualquer tensão, qualquer resistência, qualquer necessidade de permanecer em estado de alerta. Porque o seu subconsciente já compreendeu uma verdade muito importante. Nesse momento, você está seguro, você está protegido. Nada exige a sua atenção. Nada interrompe esse descanso. Nada impede que o seu corpo faça exatamente aquilo para qual ele foi criado. Relaxar profundamente, regenerar, recuperar, dormir. E quanto mais você permite que essa sensação continue se espalhando, mais distante parece ficar o restante do mundo. Como se todos os sons, todos os pensamentos, todas as preocupações ficassem cada vez menores, cada vez mais silenciosos, enquanto apenas a sua respiração e a minha voz continuam conduzindo você, naturalmente, para um estado ainda mais profundo de paz. Enquanto seu corpo continua relaxando e a sua respiração acontece naturalmente, permita-se apenas imaginar que aquele portal de luz continua diante de você. Ele permanece exatamente onde sempre esteve, silencioso, sereno, como se aguardasse pacientemente por esse momento. Você não precisa se perguntar o que existe do outro lado. Não existe curiosidade, não existe expectativa. Existe apenas uma agradável sensação de confiança, como se uma parte muito antiga da sua consciência reconhecesse esse lugar. Talvez você já tenha estado aqui inúmeras vezes, nos instantes que antecederam um sono profundo, naqueles segundos em que os pensamentos deixam de fazer sentido e a mente simplesmente escolhe descansar. Observe como essa luz não ofusca os seus olhos. Ela acolhe, ela envolve e transmite uma paz difícil de explicar. Quanto mais você observa, mais percebe que ela parece respirar junto com você. Quando inspira, ela se expande suavemente. Quando expira, ela se torna ainda mais tranquila. Agora, sem esforço, imagine que você dá o primeiro passo, não com o corpo físico, mas com a sua consciência. Apenas um pequeno passo, muito lento, muito natural. E assim que atravessa essa luz, algo muda.
não de maneira brusca, mas profundamente, como se o mundo lá fora diminuísse o volume. Os sons continuam existindo, mas já não exigem a sua atenção. Os pensamentos ainda podem surgir, mas parecem muito distantes, como vozes que desaparecem no horizonte. Você continua caminhando. Cada passo acontece no ritmo da sua respiração. Inspirando, um passo. Expirando, outro passo. Sem destino, sem pressa. Apenas caminhando. Perceba que o chão sob os seus pés parece feito de uma luz suave. Cada passo transmite estabilidade, segurança, conforto, como se o próprio caminho sustentasse você. Ao seu redor existe um silêncio diferente. Não é a ausência de sons, é a ausência de tensão. É um silêncio que acalma, que acolhe, que permite ao subconsciente abandonar toda a necessidade de permanecer em alerta. E talvez você comece a perceber algo curioso. Quanto mais avança, menos importância têm os pensamentos que ocupavam a sua mente há poucos minutos. Eles simplesmente deixaram de parecer urgentes. As respostas podem esperar. As decisões podem esperar. O amanhã pode esperar. Neste momento, existe apenas este caminho. Existe apenas a sua respiração. Existe apenas esta profunda sensação de tranquilidade. Enquanto continua caminhando, você percebe pequenas partículas luminosas flutuando ao seu redor. Elas se movem lentamente, como estrelas dançando em um céu completamente calmo. Cada uma delas parece carregar uma sensação diferente. Paz, silêncio, descanso, equilíbrio, serenidade. E sempre que uma dessas pequenas luzes tocar você, uma nova camada de tensão simplesmente desaparece. Sem esforço, sem resistência, como gelo derretendo sob o calor do sol da manhã. Respire profundamente e permita que mais algumas dessas pequenas luzes encontrem você. Talvez elas toquem seus ombros, talvez seu peito, talvez sua testa, ou talvez alcancem diretamente o seu subconsciente, onde começam silenciosamente um processo natural de regeneração. Enquanto isso, seu cérebro compreende que não existe perigo. Seu sistema nervoso desacelera. Seu coração encontra um ritmo confortável. Sua mente abandona a necessidade de permanecer vigilante. E uma agradável sensação de segurança envolve completamente todo o seu ser. Agora, perceba que alguns metros à frente existe um grande lago. Suas águas são perfeitamente tranquilas. Nenhuma onda, nenhum movimento. A superfície parece um espelho, refletindo apenas a luz suave que ilumina todo esse lugar.
Aproxime-se lentamente, sem pressa. Ao olhar para essa água cristalina, você não vê apenas o seu reflexo. Você percebe algo ainda mais profundo. Percebe uma versão de si completamente livre da ansiedade, livre da tensão, livre da pressa. Uma versão que conhece naturalmente o caminho do descanso, que sabe relaxar profundamente, que sabe dormir profundamente, que desperta renovada. Observe essa versão de você por alguns instantes. Perceba sua tranquilidade, sua leveza, sua serenidade. Agora imagine que a superfície desse lago começa a emitir uma luz suave. Essa luz sobe lentamente, envolve todo o seu corpo e cada célula recebe essa energia silenciosa. Seu subconsciente reconhece essa sensação, como se lembrasse de algo que sempre soube. O descanso faz parte da sua natureza. O sono profundo faz parte da sua natureza. A paz faz parte da sua natureza. Não existe nada para conquistar, nada para provar, nada para controlar. Existe apenas a permissão para descansar, a permissão para desacelerar, a permissão para confiar. Enquanto essa luz continua envolvendo você, perceba que o tempo começa a perder importância. Os minutos deixam de existir, as horas desaparecem, o ontem se dissolve, o amanhã ainda nem chegou. Existe apenas este instante, profundo, silencioso, infinitamente tranquilo. E quanto mais você permanece aqui, mais sente que o seu subconsciente absorve naturalmente cada palavra, como sementes sendo delicadamente depositadas em um solo fértil, sem esforço, sem resistência, apenas permitindo. Porque existe uma parte muito sábia dentro de você, que sabe exatamente como transformar a tranquilidade em descanso. Descanso em sono profundo. E sono profundo em renovação. Respire lentamente. E permaneça por alguns instantes dentro desse lago de paz, sentindo que cada segundo você se aproxima ainda mais do estado mais profundo de relaxamento que experimentou nos últimos tempos. Enquanto permanece diante deste lago perfeitamente tranquilo, perceba como a água permanece completamente imóvel. Nenhuma onda, nenhum esforço, apenas silêncio. Observe que essa tranquilidade começa lentamente a refletir dentro de você. Sua respiração encontra um ritmo ainda mais calmo. Seu coração trabalha serenamente e a sua mente já não sente necessidade de acompanhar cada pensamento que surge. Eles simplesmente passam e desaparecem, como pequenas folhas levadas pela correnteza. Agora, imagine que uma luz suave emerge do centro desse lago.
ela se aproxima lentamente, sem pressa, sem intensidade. Apenas uma presença acolhedora que envolve todo o seu corpo. Quando essa luz toca você, cada músculo relaxa um pouco mais. Cada respiração aprofunda esse estado de paz. E o seu subconsciente compreende que este é um momento de descanso verdadeiro. Permita que essa luz atravesse cada parte do seu corpo, da cabeça aos pés, como uma onda silenciosa de relaxamento profundo. Toda tensão se dissolve, toda ansiedade perde força, toda preocupação deixa de ocupar espaço. Existe apenas essa sensação de leveza. Talvez você perceba que o seu corpo parece diferente, mais leve, mais confortável, quase como se estivesse flutuando, sem peso, sem esforço, sem precisar controlar absolutamente nada. Enquanto isso, o tempo desacelera, os minutos deixam de ter importância, o passado se distancia, o futuro pode esperar. Existe apenas este instante, profundo, silencioso, seguro. E quanto mais você permanece nesse estado, mais natural se torna relaxar, mais natural se torna desacelerar, mais natural se torna dormir profundamente, porque o seu corpo conhece esse caminho, a sua mente conhece esse caminho, e o seu subconsciente começa agora um processo silencioso de regeneração. Cada célula descansa, cada pensamento desacelera, cada respiração leva você naturalmente para um estado ainda mais profundo de paz. Feche sua atenção apenas nessa sensação e permita que ela conduza você, sem esforço algum, para um relaxamento cada vez mais profundo. Enquanto essa paz continua crescendo dentro de você, perceba que pouco a pouco o lago começa a desaparecer. Em seu lugar surge um jardim silencioso, um lugar onde tudo parece respirar em perfeita harmonia. O ar é leve, o ambiente transmite segurança e cada passo desperta uma sensação ainda maior de tranquilidade. Não existe pressa, não existe preocupação, existe apenas este momento. Enquanto caminha por esse jardim, você percebe que cada respiração renova a sua energia. Cada inspiração leva calma para a mente. Cada expiração libera tudo aquilo que já cumpriu seu propósito. A ansiedade perde espaço, a tensão desaparece, o excesso de pensamento simplesmente se dissolve, como névoa ao amanhecer. Talvez você perceba uma luz suave envolvendo seu coração, uma luz tranquila, acolhedora, que desperta sentimentos de paz, confiança e equilíbrio. Essa luz se expande lentamente, alcança o peito, os ombros, os braços, todo o seu corpo. E o seu subconsciente recebe essa sensação como uma lembrança de que você sabe descansar, sabe relaxar, sabe dormir profundamente.
Dentro de você existe uma inteligência natural que trabalha em silêncio enquanto você dorme. Ela reorganiza, regenera, recupera, equilibra. Cada célula encontra o seu ritmo. Cada músculo libera tensão. Cada pensamento desacelera naturalmente. Você não precisa controlar esse processo. Seu corpo já sabe exatamente como fazer isso. Enquanto continua respirando calmamente, permita que esse jardim represente um novo começo. Um lugar onde a sua mente encontra silêncio, seu coração encontra leveza, seu subconsciente fortalece a cada instante a capacidade de viver com mais serenidade. Respire profundamente e permita que essa sensação permaneça com você, cada vez mais intensa, cada vez mais confortável, conduzindo você naturalmente por um sono profundo, restaurador e completamente tranquilo. Agora, enquanto seu corpo permanece completamente relaxado e a sua respiração acontece naturalmente, seu subconsciente continua ouvindo cada palavra, sem esforço, sem resistência, apenas observando aquilo que faz bem para você. A partir desse momento, dormir profundamente se torna cada vez mais natural. Sua mente aprende a desacelerar com facilidade. Seu corpo reconhece o momento de descansar. A ansiedade perde força. A insônia deixa de controlar suas noites. Os pensamentos acelerados diminuem de intensidade. E um profundo silêncio interior começa a ocupar esse espaço. Enquanto você dorme, seu cérebro encontra o equilíbrio, seu corpo se regenera, suas emoções encontram harmonia. Cada respiração fortalece sua paz, cada instante fortalece seu descanso, cada noite fortalece sua saúde. Talvez você nem perceba exatamente quando isso acontece. Mas a partir de agora, relaxar será cada vez mais fácil. Dormir será cada vez mais natural. E despertar será cada vez mais leve. Porque seu subconsciente sabe exatamente como conduzir você para um sono profundo, seguro, tranquilo e completamente restaurador. Agora não existe mais necessidade de acompanhar meus pensamentos. Minha voz pode simplesmente se tornar parte do ambiente, como vento, como uma chuva distante, como o som tranquilo da noite. Quanto mais você escuta, mais relaxa. Quanto mais relaxa, menos percebe o tempo. E quando o tempo desaparece, sua mente encontra silêncio. Quando a sua mente encontra silêncio, seu corpo encontra descanso. E quando seu corpo descansa, o sono acontece naturalmente, sem esforço, sem expectativa, sem tentar dormir. Porque o sono não precisa ser procurado. Ele simplesmente chega. Cada respiração leva você um pouco mais fundo. Cada pausa amplia sua tranquilidade. Cada segundo dissolve qualquer pensamento restante. Agora existe apenas calma, apenas paz,
apenas neste momento. E seu subconsciente continua trabalhando silenciosamente, regenerando, equilibrando, fortalecendo, enquanto você se aproxima cada vez mais de um sono profundo. Agora, permita que a minha voz fique cada vez mais distante, como se ela se misturasse ao silêncio, sem precisar prestar atenção, sem precisar acompanhar cada palavra. Seu corpo já encontrou descanso, sua mente já encontrou tranquilidade. Seu subconsciente continua cuidando de você durante toda essa noite. Cada célula se renova, cada músculo repousa, cada emoção encontra equilíbrio. Tudo aquilo que não serve mais é liberado. Tudo aquilo que fortalece você permanece. Enquanto dorme profundamente, seu corpo recupera suas energias. Sua mente desperta mais leve. Seu coração encontra serenidade. E a paz permanece dentro de você. Continue respirando tranquilamente, sem esforço, sem pressa, sem expectativas, apenas permitindo que o sono profundo continue acontecendo naturalmente. E enquanto essa noite segue em silêncio, você permanece seguro, protegido, em paz, dormindo profundamente, descansando profundamente, regenerando profundamente. E a partir de agora, cada nova noite será um convite natural ao descanso, porque dormir bem faz parte da sua natureza. Relaxar faz parte da sua essência. E viver em paz também faz parte de quem você é. Boa noite. Durma profundamente e permita que o silêncio cuide do restante.